Mas quando precisa, esse time faz assim, ó. Inacreditável. Flamengo será o novo líder, porque o jogo que falta é justamente com esse Mirassol, que não perdia 10 jogos. Na liderança do campeonato, o Flamengo tem uma chance boa agora, depende só dele novamente. Tem um jogo a menos, se vence esse jogo atrasado, que é contra o próprio Mirassol, né? Fala, rapaziada, Flamengo atropelou o Mirassol fora de casa com um time misto. O Flamengo, se eu não me engano, a última derrota pro Flamengo no Brasileiro, sei lá, enfim, foi contra o Palmeiras. Tem tempo. Contra o Palmeiras. De lá pra cá o Flamengo não perdeu. Se eu não me engano, foi o que eu vi agora. E o Flamengo tem uma coisa. Nos momentos cruciais o Flamengo começa a jogar bola, o Flamengo evolui. Nos momentos cruciais o Flamengo faz assim, ó, começa a voar. O Flamengo tem momentos de instabilidade que é normal, mas quando precisa, esse time faz assim. Esse cara ganha, velho. E é o que tá acontecendo agora. A cada jogo, e olha, meteu 5 no Mirassol fora de casa, hein? Se fosse o Palmeiras ia empatar, mano. Boa agora, depende só dele novamente. Tem um jogo a menos, se vence esse jogo atrasado, que é contra o próprio Mirassol, né? No Maracanã. Esse jogo não tem data marcada, mas o Mirassol está fora da Copa do Brasil. Então, a CBF pode marcar para quando ela quiser. Agora mesmo, vai ter datas aí, mas não marcou nessas próximas datas de Copa do Brasil, talvez marque para mais adiante. Então, o Flamengo e o Mirassol vão se enfrentar no Maracanã cedo ou tarde. E se esse jogo fosse já disputado, não tivesse vencido, já estaria na liderança. Então, momento muito bom para o time rubro-negro, conseguindo esse resultado expressivo. O Mirassol poupou alguns jogadores por conta do jogo da Libertadores. O Flamengo também revezou o seu elenco em função da disputa contra o Cruzeiro. O Flamengo joga na quarta, 9h30 da noite. Na quinta, mais cedo, 7 horas, né, o Mirassol joga contra a LDU lá em Quito, na altitude, e 2.850 metros aproximadamente, né, buscando uma classificação. Né. Os dois empataram em 1-1 nos seus jogos de ida, o Flamengo fora, o Mirassol em casa. Então o Mirassol não teve sua força máxima, o Flamengo também não teve sua força máxima, mas tem um elenco muito melhor, né? Acabou se impondo e vencendo aí com extrema facilidade, especialmente pelo segundo tempo, quando conseguiu construir uma goleada muito importante, com boa partida de Carrascal, 2 assistências de gol. Ele vai conseguindo dar a volta por cima, né? Depois de ficar muito queimado após expulsões que atrapalharam o Flamengo contra o Corinthians, contra o Fluminense, contra o Palmeiras, especialmente, no jogo mais recente pelo Brasileiro. Mas jogou bem o jogo passado contra o Cruzeiro, quando esteve em campo no segundo tempo, quase marcou um gol, hoje marcou o primeiro, deu 2 assistências, fez um bom jogo colombiano. E é um bom jogador, o problema dele é que é meio inconstante, e essa questão disciplinar, né, esses erros que ele andou cometendo, que atrapalharam muito a equipe nesses confrontos. Mas uma vitória muito marcante do Flamengo, muito, digamos assim, convincente. O ponto negativo é voltar a tomar gol, né? Todo jogo toma gol, estava 5-0, ainda assim toma um golzinho. Esse é um ponto que o Leonardo Jardim precisa de fato corrigir, né? O time precisa melhorar seu desempenho defensivo, se não for tão bom quanto o ano passado, pelo menos um pouco melhor. Um resultadaço para o Flamengo, pensando que empatou na Copa do Brasil fora de casa, né? O Cruzeiro, um time forte, não deixa de ser um excelente Acabou resultado. De ganhar do Corinthians. Poderia até ter vencido o Cruzeiro, mas um jogo bem igual, de duas potências, e o Flamengo vem para decidir em casa no meio de semana, a Copa do Brasil. Aí mescla o time. Se não me engano, do time que jogou contra o Cruzeiro, foram só 5 jogadores titulares. É que a gente pode dizer de titular no Flamengo, né? Que é um elenco espetacular, maravilhoso. Quem é reserva, quem é titular, às vezes você se confunde com isso. Mas o Pedro não começou jogando. E o Leonardo Jardim foi cobrado por isso. E o Pedro começa o jogo hoje como titular. Já encosta no viveiro na artilharia do campeonato, que marca 2 gols. Mesclou bastante, poupou alguns jogadores, principalmente assim, a gente pode falar que é titular absoluto, o Arrascaeta. O Jorginho também. Os dois entraram no finalzinho, mas foram poupados. E o Flamengo passeou. Né? O Flamengo deitou e rolou. Para minha surpresa, eu acho que jogar contra o Mirassol em Mirassol é bem difícil. Então eu não esperava. O Flamengo tem time para ganhar? Tem. Mas 5-1 e do jeito que foi, parecia que estava treinando. Não fez muito esforço, não. É muita qualidade, muita opções que o treinador tem
A gente vai falar isso durante o programa, mas uma vitória maravilhosa que você falou. O Palmeiras perde pro Fluminense aqui no Rio. Essa distância encurtou, o Flamengo tem um jogo a menos, 3 pontos de vantagem do Palmeiras, o Flamengo tem um jogo a menos que justamente é contra o Mirassol e no Maracanã. Então, assim, o campeonato ficou mais em aberto ainda, essa briga pela ponta da tabela, ela vai ficar até o final. Coitadinho do Klein, pessoal. Isso que o Flamengo fez hoje foi sacanagem com o Klein, tá? Porque o Klein, ele se esforçou pra não deixar o jogo do Flamengo ser fácil. Não expulsou num lance escandaloso o jogador do Mirassol. Era pro Mirassol jogar com um a menos no segundo tempo todo e o Klein não deixou isso acontecer. Ele pensou, não vai ser fácil pro Flamengo, não. Aí vai o Flamengo e faz 5-1 no Mirassol. Ah, coitadinho do Klein, gente. O Klein vai se sentir mal. Pô, Klein não expulsou, lance escandaloso. E aí o jogo foi fácil mesmo assim. Isso é sacanagem com o Klein, tá? Sacanagem. Coitadinho. Não vai dormir bem hoje o Klein. Poxa. Grito de tira que eu vou cagar. O Mirabel faleceu no Maião. Na cara não, pra não estragar o velório. Vocês anotaram? Aí a placa da carreta assombração. Sabe onde é que eles vão parar? Lá na liderança. É questão de tempo. Anota o que eu tô te dizendo. O negócio, o problema era o quê? Saldo de gol? Que tava empatado ainda? Acabou esse problema agora. Meteram mais 4 caroços de saldo aí. Nossa, Deus do céu, o que foi, Mirabel? Hein? O que vocês querem da vida de vocês? Que vocês vão entrar na zona de rebaixamento já na próxima rodada. E o jogo da volta, vocês vão enfrentar ele. Jogo da volta não, jogo adiado. Entendeu? Que eles tinham aí pendente. Vai ser onde? Vai ser contra vocês e dentro do caldeirão maligno lá. O que vocês acham que vai acontecer? Pode anotar aí mais 4 caroços no butico verde e amarelo de vocês. É isso que vai acontecer. Nossa, Deus, agora eles vão grandão pra enfrentar os pãozinhos de queijo dentro de casa. Já eles vão catar essa liderança aí. Quem tá desesperado é os porcaranhas vendo esse jogo aí. Sabe o que eles estão falando? Agora, filho, fudevu de caçaroleiro, não tem jeito. Ai, meu Deus do céu, pior que eu ainda sou parte integrante disso aí, que eu fiz o grande favor de ganhar. Felizmente a gente ganhou, mas de quebra a gente acabou ajudando esses cramunhão aí. Calma, já vai sair o vídeo aí dos react aí, vendo aí o meu desespero. Vocês amam, né? Puta merda, cara. Resumindo, mais um domingo assombrado. Tá aqui, ó, um jogo que era pra ser difícil pro Flamengo hoje. O Flamengo fez virar um jogo treino aqui, uma goleada do Flamengo sobre o Mirassol, e é bom pros jogadores do Palmeiras olhar esse jogo e ter um pouquinho de vergonha na cara. É bom pra comissão do Palmeiras olhar esse jogo hoje e ter um pouquinho de vergonha na cara. Se vocês querem ser campeão de novo, voltar a ser campeão como já foi no passado, olhem pra esse jogo aqui de hoje e tenham vergonha na cara. O Flamengo com um time misto. O Flamengo começou com um time misto aqui, goleou o Mirassol aqui fora de casa e colou no Palmeiras e vai colar. O Flamengo tá jogando pra ser campeão e o Palmeiras tá jogando parecendo que tá de férias. Os jogadores parecem que já tá de férias. Os jogadores do Palmeiras não conseguem jogar mais. Não sei se consegue entender o que o Abel Ferreira passa pra eles. Porém, o Palmeiras pós-Copa do Mundo caiu muito de rendimento. Rapaz do céu, não é possível, gente. Acorda pra vida, vocês do Palmeiras. Dá tempo ainda, meu irmão. Dá tempo, acorda pra vida, meu irmão. Vocês não acordar, os caras vão passar tempo, de novo, rapaziada. Pelo amor de Deus, olha o elenco do Palmeiras. Será que é tão pior assim do que o do Flamengo? Olha o que o Flamengo fez com o Mirassol, com um time misto. Será que o elenco do Palmeiras é tão pior do que o do Flamengo? Não é, gente. Né, basta esses jogadores aí querer jogar, meu irmão. Basta eles querer jogar, que ainda dá tempo de reverter. Manos, o fato é que uma coisa precisa ser dita. Depois dessa vitória de 5-1 do Flamengo, o Palmeiras perdeu aquela gordurinha que dava uma certa tranquilidade na liderança e agora a pressão começou a pegar fogo. Porque justamente o jogo atrasado do Flamengo é contra esse Mirassol que abriu as pernas aí pro time carioca. Então quem imagina que eles vão dificultar o jogo do Flamengo jogando lá no Rio de Janeiro? É muito difícil, muito provavelmente vai vir mais uma sabugada aí. E o pior, se o Flamengo vencer esse jogo atrasado contra o Mirassol, pode até assumir a liderança do campeonato, lembrando que ainda tem um confronto direto com o Palmeiras, jogo que será realizado lá em São Paulo, mas o Flamengo já demonstrou em jogos recentes aí com o Palmeiras que não tem medo, inclusive até já ganhou o Palmeiras jogando em solo paulista. E aí a gente precisa entender o porquê que a imprensa está colocando o Flamengo como favorito ao título. Porque não é só os resultados, o Flamengo não perde há muito tempo e também a maneira que o time está jogando. Jogando para cima, um jogo vistoso.
foi o que a gente viu aí em um dos reacts, que inclusive foi do Felipe Melo. Perder algum jogo ou empatar no meio desse caminho é normal, mas o que não é normal é isso ser corriqueiro em uma equipe que quer lutar pelo título. Coisa que vem acontecendo com o Palmeiras frequentemente, aí vem tropeçando, vem perdendo pontos importantes e o Flamengo só diminuindo a diferença de pontos. Complicado para o palmeirense é saber que o Flamengo ainda jogou com um time mesclado, visando aí o jogo de volta da Libertadores, e atropelou o Mirassol, jogou como se estivesse jogando contra um time sub-17, sub-20, não teve conhecimento dos caras. E é um tipo de jogo que a gente não vê mais o Palmeiras praticando, né? Se impondo contra o adversário. Eu acho que o último jogo que eu vi do Palmeiras com essa postura do Flamengo foi contra o Coritiba, no primeiro jogo, se eu não me engano, pós-Copa do Mundo. Para muita gente o título do Flamengo tá quase certo, eu acho que é um pouquinho cedo ainda, mas tendo em vista o que os dois estão jogando, não vai ser novidade para ninguém se o Flamengo assumir a liderança aí nos próximos jogos. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Aproveita e se inscreve no canal se você assistiu até aqui. Deixa o like no vídeo para dar aquela fortalecida. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço.